Sabe quando bate aquele arrependimento e aí você fala: ai, se eu tivesse feito isso, ai, se eu tivesse feito aquilo? Pois é, eu vou te ensinar isso em alemão. E para você não se arrepender e perder algum dos nossos conteúdos, que tal você seguir o nosso canal aqui e ativar as notificações, hein? Bom, para falar de arrependimento, a gente vai precisar de uma forma verbal muito específica no alemão, o chamado Konjunktiv 2. Essa é uma forma verbal que expressa situações irreais, suposições, e quando você se arrepende, é exatamente isso que acontece, né? Você queria uma suposição de algo que aconteceu ou não, mas no passado. Vamos começar com um exemplo. Imagina que você está muito interessado em comprar um celular novo. E você pesquisa e de repente compra. E você percebe depois que na outra semana o celular entrou em promoção e aí você se arrepende e fala: oh, hätte ich etwas länger gewartet. Ai, se eu tivesse esperado mais. Aqui a gente tem uma estrutura um pouco diferente daquele padrão do alemão, não é mesmo? Presta atenção que a gente tem um verbo ali na primeira posição e um outro lá no final. O verbo mais importante é o verbo warten, que ele está no final da frase, mas em uma forma muito específica chamada Partizip 2, que é a mesma forma que a gente usa para falar do passado no alemão. Então, warten no presente significa esperar. No passado significa esperado. Só que além desse verbo, a gente vai precisar de um outro, que vai ficar logo no começo da frase. Esse é um verbo chamado auxiliar. Nessa situação, nós usamos o verbo hätte. E você percebe que isso também acontece em português? Quando eu falo, nossa, se eu tivesse esperado. Olha só, dois verbos, tivesse esperado. Mesma coisa que no alemão, hätte gewartet. Só que nessa situação, o verbo auxiliar que nós estamos usando é o verbo hätten, que nada mais é do que a forma do verbo haben no Konjunktiv 2, que nesse caso está expressando uma irrealidade. Então, para falar de uma suposição no passado, basicamente a gente tem essa fórmula aqui. Um verbo auxiliar na primeira posição, no Konjunktiv 2, e um verbo principal no Partizip 2, só que no final da frase. E no meio disso tudo vão aparecer outras coisas da frase, como sujeito, os complementos, palavras que expressam tempo, que expressam lugar, entre outras coisas. E olha só, como nós estamos falando de uma suposição no passado, nesse tipo de expressão a gente precisa colocar o verbo auxiliar sim na primeira posição. Mas você já parou para prestar atenção que isso também acontece em português? Tivera eu esperado mais. Percebeu que o verbo tivera está na primeira posição? Tivera eu esperado mais. A gente não fala assim hoje em dia, mas é a mesma coisa que você falar se eu tivesse esperado mais. Vamos dar uma olhada em mais um exemplo. Imagina que você está em uma balada ou num barzinho e você fica muito de olho numa pessoa, está bem interessado nela, mas você demora muito tempo para ir falar com essa pessoa e ela vai embora. Aí você, todo arrependido, pega e fala: hätte ich sie früher angesprochen. Ah, e se eu tivesse abordado ela antes? E olha só mais uma coisa, nem sempre você vai usar o verbo hätten como auxiliar, tá? Você pode ter também o verbo wären, que nada mais é do que o verbo sein, o verbo ser ou estar, no Konjunktiv 2. E aqui você vai usar o verbo sein, no caso o wären, nas mesmas situações em que você usa ele no passado, no perfect. Vamos refrescar quais são essas situações? Quando a gente tem a ideia de deslocamento, como nos verbos gehen ou fahren, que significam ir, ou quando a gente tem uma permanência ou mudança de estado, por exemplo, no verbo aufstehen, que significa levantar, e no verbo bleiben, que significa permanecer ou ficar. Agora imagina que você está indo para o trabalho ou para a faculdade e você está um pouco atrasado. Aí você sai do portão da sua casa e vê o seu ônibus passando e perde ele no final das contas. Quem nunca, né, gente? Quem nunca, meu Deus? Aí você pega e pode falar: wäre ich früher von zu Hause weggegangen. Ai, se eu tivesse saído um pouco mais cedo de casa. A ação principal nessa frase é sair, com o verbo weggehen. No caso, sair de casa. Von zu Hause weggehen. Só que, como é uma situação irreal no passado, não vai ser mais weggehen, e sim weggegangen. Enquanto isso, o verbo wären fica lá na primeira posição, conjugado. Wäre ich. E aí, curtiu saber mais sobre isso? Jetzt bist du dran. Agora é a sua vez. Escreve aqui nos comentários uma frase como a que a gente viu hoje, expressando alguma situação irreal no passado, um arrependimento, alguma coisa. Escreve aí pra gente conferir depois. E se você quer estudar alemão com a gente, que tal se inscrever na nossa lista de espera? É muito rápido, muito fácil e é gratuito.
Assim você já recebe uma notificação quando a gente tiver turmas abertas. O link vai ficar na descrição desse vídeo, beleza? Aproveita e compartilha essa dica com algum amigo ou amiga que também está aprendendo alemão e pode aproveitar bastante desse tema. Eu te vejo em breve. Tschüss!